Ela abandonou o noivo pobre por um homem rico que a atropelou. E o que aconteceu depois vai te chocar completamente. Às vezes, o destino coloca obstáculos no nosso caminho, não para nos fazer desistir, mas para nos mostrar que merecemos algo muito maior do que sempre sonhamos. Antes de começar essa jornada emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos todos os dias. Deixe aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando e aproveita e já deixa o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo novas histórias. O sol do meio-dia castigava sem piedade a estrada de terra que cortava os pomares nos arredores de Juiz de Fora, quando Rosângela Oliveira equilibrou a cesta de pêssegos na cabeça e começou a caminhada de volta para casa. Suas sandálias de borracha levantavam pequenas nuvens de poeira vermelha a cada passo, enquanto ela calculava mentalmente quanto havia conseguido arrecadar naquela manhã de sábado. 22 anos de idade, órfã desde os 8, criada pela tia rígida Dona Neuza que trabalhava nos Correios, Rosângela carregava nos ombros sonhos que pareciam grandes demais para sua realidade. O dinheiro guardado debaixo do colchão crescia devagar, moeda por moeda, com a esperança secreta de um dia conseguir pagar uma faculdade de agronomia. Mas em apenas uma semana, todos esses sonhos teriam que ser colocados de lado para sempre. Valdemir Costa, seu noivo desde os 16 anos, a esperava na Capela da Matriz no próximo sábado para o casamento que havia sido planejado com tanto carinho durante meses. O rapaz de 25 anos, filho de pais alcoólatras que viviam na periferia da cidade, havia encontrado no boxe a única chance de mudar de vida e oferecer uma existência digna para a mulher que amava. Durante semanas ele vinha lutando em competições amadoras nos ginásios da região, ganhando algumas moedas aqui e ali, sempre com o sonho de um dia conseguir uma bolada que permitisse montar um pequeno negócio ou comprar uma casinha simples onde pudessem começar a vida a dois. Seus punhos calejados e o rosto marcado pelas lutas eram testemunhas do esforço desesperado para provar que, mesmo vindo de família desestruturada, ele poderia ser um bom marido e provedor. Rosângela parou à sombra de uma árvore frondosa para descansar e reorganizar os pêssegos na cesta. A brisa quente trazia o cheiro doce das frutas maduras misturado ao aroma de terra seca. Era nesse momento de pausa que ela permitia que sua mente vagasse para lugares proibidos, imaginando como seria sentar numa sala de aula universitária, aprender sobre solos, plantas, técnicas modernas de agricultura que poderiam transformar a vida de tantas famílias de pequenos produtores como ela. Mas esses devaneios eram rapidamente interrompidos pela realidade. Em uma semana, estaria casada com Valdemir, e embora gostasse genuinamente dele e admirasse sua determinação, sabia que seus sonhos de estudo teriam que ser enterrados para sempre. Uma mulher casada tinha outras responsabilidades, outros compromissos, que não incluíam carteiras universitárias ou diplomas emoldurados na parede. O barulho de motores potentes cortou o silêncio da tarde, fazendo com que Rosângela erguesse os olhos da cesta. Uma caravana de carros esportivos descia pela estrada principal que cortava a propriedade rural, levantando uma nuvem de poeira dourada que dançava sob a luz do sol. Eram veículos caros, reluzentes, do tipo que ela só via nas revistas que folheava na banca do seu Joaquim, no centro da cidade. No primeiro carro, um conversível vermelho que brilhava como joia preciosa. Um jovem de cabelos escuros ondulados ao vento conduzia o veículo com a destreza de quem estava acostumado à velocidade e ao luxo. Alexandre Fonseca, de 29 anos, era o herdeiro de uma das famílias mais poderosas de Juiz de Fora, dono de uma empresa de construção civil que havia crescido exponencialmente nos últimos anos. Formado em medicina, Alexandre nunca havia exercido a profissão porque os pais sempre o pressionaram a assumir os negócios da família. Sua motivação principal era provar ao pai controlador, Benedito Fonseca, que tinha competência para liderar o império empresarial que havia sido construído do nada. Mas por trás da fachada de jovem bem-sucedido, Alexandre lutava contra uma profunda insegurança e uma dependência emocional doentia da aprovação paterna. Ao lado dele,
No banco do passageiro, Fernanda Vasconcelos ajeitava os cabelos loiros que voavam com o vento. Aos 26 anos, ela vinha de uma família aristocrata tradicional de Belo Horizonte e estava noiva de Alexandre há 2 anos. Sua obsessão era manter o status social a qualquer custo e garantir o casamento mais vantajoso possível, que aconteceria em 3 meses numa cerimônia que prometia ser o evento do ano na alta sociedade mineira. Os carros reduziram a velocidade ao passar pelo local onde Rosângela descansava. Um dos amigos de Alexandre, sentado no banco traseiro, acenou para ela com um sorriso debochado. Olha só que morena linda vendendo pêssegos na estrada. Alexandre, para o carro. Vamos comprar algumas frutas, gritou ele rindo alto. Fernanda revirou os olhos com desdém. Vocês não têm vergonha na cara mesmo. Estamos quase atrasados para o evento no clube e ficam perdendo tempo com qualquer coisa. Mas Alexandre, por algum motivo que nem ele mesmo conseguia explicar, sentiu-se intrigado pela imagem da jovem morena de olhos grandes e expressivos que os observava com uma mistura de curiosidade e timidez. Havia algo nela que despertou sua atenção de uma forma diferente. Talvez a dignidade com que carregava aquela cesta de frutas, ou a forma como seus olhos brilhavam com uma inteligência que contrastava com a simplicidade de suas roupas. Não custa nada comprarmos algumas frutas frescas, disse Alexandre, reduzindo ainda mais a velocidade. Além do mais, estamos com tempo de sobra. Fernanda bufou irritada, mas não disse mais nada. Conhecia bem o temperamento do noivo e sabia que quando ele decidia alguma coisa, era inútil tentar dissuadi-lo. Além do mais, aquilo seria apenas mais uma das brincadeiras infantis dele e de seus amigos, que não duraria mais que alguns minutos. Alexandre estacionou o conversível ao lado da estrada e desceu, seguido pelos amigos que ocupavam os outros carros. Rosângela sentiu o coração acelerar quando viu aquele grupo de jovens elegantes se aproximando. Suas roupas caras, relógios dourados e perfumes importados criavam um contraste gritante com o cenário rural de poeira e árvores frutíferas. Boa tarde, menina. Que pêssegos bonitos você tem aí, disse Alexandre, removendo os óculos escuros e revelando olhos verdes que pareciam estudá-la com interesse genuíno. Boa tarde, sim, senhor. São fresquinhos colhidos hoje de manhã, respondeu Rosângela, tentando controlar o nervosismo na voz. R$ 2 o quilo. Um dos amigos de Alexandre soltou uma gargalhada. R$ 2? Nossa, que preço, camarada! Na cidade esses pêssegos custam pelo menos R$ 5. É que vendo direto do pomar, então posso fazer preço melhor, explicou Rosângela, sem entender se o comentário havia sido elogio ou zombaria. Alexandre pegou um dos pêssegos e examinou sua textura aveludada, o aroma doce que exalava da fruta madura. E você faz isso todos os dias? Vender frutas na estrada? Só nos fins de semana. Durante a semana ajudo minha tia nos serviços de casa e estudo sozinha os livros que consigo pegar emprestado na biblioteca municipal. Estuda o quê? Perguntou Alexandre, genuinamente curioso. Rosângela hesitou por um momento. Falar sobre seus sonhos para aquele grupo de jovens ricos parecia expor uma vulnerabilidade que ela preferia manter escondida. Mas havia algo nos olhos verdes dele que a encorajava à sinceridade. Queria fazer faculdade de agronomia. Acho que poderia ajudar muita gente da zona rural a melhorar suas plantações, ter colheitas maiores, usar técnicas mais modernas. A resposta pegou Alexandre de surpresa. Ele havia esperado ouvir sobre sonhos de ser atriz, modelo ou qualquer outra fantasia comum entre jovens de origem humilde. Mas agronomia? Aquilo demonstrava uma mentalidade prática e altruísta que ele raramente encontrava mesmo entre pessoas de seu círculo social. Que interessante! E por que não faz a faculdade? Rosângela corou, percebendo que havia falado demais. Ah, é complicado. Preciso trabalhar para ajudar em casa. E, além do mais, semana que vem vou me casar. Casar? Tão nova assim? Interrompeu Alexandre, sentindo uma pontada estranha de decepção que não conseguia explicar. 22 anos já é uma idade boa para casar, sim, senhor. Meu noivo é um rapaz trabalhador, vai dar uma vida boa para mim. Fernanda, que havia permanecido no carro durante toda a conversa, começou a buzinar impaciente. Alexandre,
Vamos logo, estamos atrasados. Mas naquele momento, um dos amigos de Alexandre teve uma ideia que mudaria completamente o rumo daquela tarde ensolarada. Ei, pessoal, que tal fazermos uma corrida até a propriedade do Marcão? A estrada está livre e os carros estão pedindo pista. Boa ideia, gritou o outro. Há quanto tempo não fazemos uma corrida boa dessas? Alexandre sentiu a adrenalina subir. Havia muito tempo que não participava de uma corrida clandestina como nos tempos de colégio. A ideia de sentir novamente aquela emoção, de provar que ainda era o piloto habilidoso de antes, despertou nele um entusiasmo que há muito não sentia. E aí, Rosângela, disse ele, usando o nome dela que havia descoberto durante a conversa. Que tal dar uma volta com a gente? Você conhece bem essas estradas. Pode nos mostrar qual é o melhor caminho. O convite pegou a jovem completamente de surpresa. Ela olhou para aquele grupo de pessoas que pareciam viver num mundo completamente diferente do seu. Depois, para os carros reluzentes que representavam mais dinheiro do que ela veria na vida inteira. Eu não sei, moço. Não costumo andar com estranhos. Ah, qual é? Insistiu um dos amigos. Vai ser só uma voltinha. E a gente paga bem pela informação sobre as estradas, não é, Alexandre? Alexandre tirou uma nota de R$ 50 do bolso, valor que representava mais do que Rosângela ganhava vendendo frutas durante um fim de semana inteiro. Só para nos mostrar qual é o caminho mais seguro e bonito até a fazenda do Marcão. 15 minutos no máximo. Rosângela olhou para o dinheiro, depois para os carros, depois novamente para aqueles olhos verdes que pareciam exercer sobre ela uma atração magnética inexplicável. R$ 50 a aproximariam um pouco mais do seu sonho de juntar dinheiro para a faculdade, mesmo sabendo que em uma semana tudo isso se tornaria irrelevante. Tá bom, disse ela finalmente, guardando o dinheiro no bolso e deixando a cesta de pêssegos cuidadosamente encostada na árvore. Mas só até a fazenda e volta, tá? Alexandre sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e fez o coração de Rosângela bater mais rápido. Claro. Suba aqui na frente. Você vai adorar a experiência. Fernanda protestou alto. Alexandre, você enlouqueceu. Não vou dividir o carro com uma vendedora de frutas. Então você vai no carro do Bruno, disse Alexandre com firmeza, ajudando Rosângela a se acomodar no banco do passageiro. Rosângela vai comigo para nos guiar. Foi uma decisão que mudaria para sempre a vida de todas as pessoas envolvidas naquela tarde. Enquanto Fernanda, indignada, trocava de carro, resmungando palavrões, Rosângela se via pela primeira vez na vida sentada no banco de couro macio de um veículo de luxo, sentindo o perfume masculino de Alexandre misturado ao cheiro de carro novo. Segura bem aí, disse Alexandre, ligando o motor que rugiu com potência impressionante. Vamos nos divertir um pouco. E assim começou a corrida que transformaria uma simples tarde de venda de pêssegos numa tragédia que mudaria para sempre o destino de uma jovem órfã que sonhava em estudar agronomia e de um herdeiro milionário que ainda não sabia que estava prestes a descobrir o que realmente significava amar alguém de verdade. A corrida começou como uma brincadeira entre amigos ricos, mas terminou mudando para sempre a vida de uma jovem inocente que apenas queria ganhar um dinheiro extra vendendo pêssegos. Os 5 carros se posicionaram lado a lado na estrada de terra, com os motores aquecidos e os corações acelerados pela adrenalina da competição. Rosângela segurava firme no apoio da porta, tentando controlar a mistura de medo e excitação que sentia. Nunca havia andado tão rápido na vida, e a sensação de velocidade era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Alexandre parecia completamente relaxado ao volante, suas mãos firmes no câmbio enquanto explicava para ela qual seria o percurso da corrida. Vamos até a propriedade do Marcão contornar o açude grande e voltar pela estrada principal, disse ele, ajustando os retrovisores. Conhece bem esse caminho? Conheço, sim, mas tem umas curvas meio perigosas depois do açude, principalmente se for andar muito rápido, alertou Rosângela, preocupada com a velocidade que via os outros carros desenvolvendo mesmo parados. Não se preocupe, eu sei pilotar desde os 15 anos. Já participei de várias corridas assim, nunca aconteceu nada grave.
tranquilizou Alexandre, embora houvesse em seu tom uma confiança excessiva que preocupou a jovem. No carro ao lado, Fernanda não disfarçava sua irritação por ter sido rebaixada para o banco traseiro do veículo de Bruno, um dos amigos de Alexandre. Ela observava com desdém a jovem vendedora de frutas que havia tomado seu lugar no conversível do noivo, prometendo para si mesma que aquela situação ridícula seria esclarecida assim que chegassem ao destino. Um dos rapazes gritou, valendo, e todos os carros arrancaram simultaneamente, levantando uma nuvem gigantesca de poeira vermelha que cobriu toda a estrada. Alexandre pisou fundo no acelerador e Rosângela sentiu seu corpo ser empurrado contra o banco pela força da aceleração. O vento batia no rosto dela com intensidade crescente conforme a velocidade aumentava. Seus cabelos escuros voavam livremente e, pela primeira vez na vida, ela experimentava uma sensação de liberdade total, como se pudesse voar para longe de todas as limitações que sempre definiram sua existência. "Está gostando?" gritou Alexandre por cima do barulho do motor e do vento. "É incrível", respondeu ela sorrindo com uma alegria genuína que fez algo estranho se mexer no peito do rapaz. Durante alguns minutos, a corrida transcorreu sem problemas. Os carros disputavam posição, ora um tomando a dianteira, ora outro assumindo a liderança, enquanto percorriam a estrada empoeirada que cortava as propriedades rurais dos arredores de Juiz de Fora. Rosângela indicava as melhores passagens, alertava sobre buracos maiores e curvas mais acentuadas, cumprindo fielmente seu papel de guia. Alexandre descobriu que gostava de conversar com ela. Ao contrário das jovens de seu círculo social, que sempre concordavam com tudo que ele dizia, ou só falavam sobre festas, roupas e fofocas, Rosângela tinha opiniões próprias e uma perspectiva de mundo refreshingly diferente. Ela falava sobre a vida no campo com conhecimento real, sobre as dificuldades dos pequenos produtores rurais, sobre sonhos que não envolviam status ou aparências. "Você realmente quer fazer agronomia?" perguntou ele durante uma reta longa, onde conseguiu manter uma velocidade constante. "Quero muito. Desde pequena, eu vejo como os agricultores da região sofrem com pragas, com secas, com falta de conhecimento técnico. Se eu pudesse estudar, poderia voltar aqui e ensinar coisas que fariam a diferença na vida de muita gente", respondeu ela, seus olhos brilhando com a paixão que sentia pelo assunto. "E por que não faz? Existem bolsas de estudo, financiamentos estudantis." Rosângela ficou em silêncio por alguns segundos. Como explicar para alguém que dirigia um carro de R$200 mil que R$40 mil de mensalidade universitária representavam uma fortuna impossível? Como fazer entender que quando se vive com R$400 por mês, não existe sobra para financiamentos ou planos de longo prazo? "É complicado", disse finalmente. "Minha realidade é diferente da sua." Alexandre sentiu uma pontada de constrangimento ao perceber a insensibilidade de sua pergunta. Ele havia crescido num mundo onde qualquer sonho poderia ser comprado, onde dinheiro nunca foi obstáculo para coisa alguma. Começava a entender que nem todos tinham os mesmos privilégios que sempre considerou normais. Foi nesse momento de reflexão que tudo começou a dar errado. Eles se aproximavam da parte mais perigosa do percurso, uma série de curvas fechadas que contornavam um barranco íngreme. Rosângela conhecia bem aquele trecho porque já havia presenciado alguns acidentes ali ao longo dos anos. "Alexandre, diminui a velocidade aqui. Essas curvas são traiçoeiras", alertou ela, notando que eles ainda mantinham uma velocidade alta demais para a topografia do terreno. Mas Alexandre estava empolgado com a disputa. O carro de Bruno havia assumido a liderança e ele não queria perder para o amigo. Além do mais, sentia-se invencível com Rosângela ao seu lado, como se a presença dela o protegesse de qualquer perigo. "Calma, eu sei o que estou fazendo", disse ele, reduzindo apenas ligeiramente a velocidade e entrando na primeira curva ainda muito rápido. Rosângela sentiu o carro derrapar levemente na curva, as rodas traseiras perdendo aderência por uma fração de segundo antes de Alexandre recuperar o controle. O coração dela disparou de medo, mas ele apenas riu, claramente excitado,
com a adrenalina do momento. Alexandre, por favor, diminui mais a velocidade, implorou ela, vendo que se aproximavam da curva mais perigosa de todas, aquela que havia presenciado 2 acidentes graves nos últimos anos. Mas o orgulho masculino de Alexandre havia sido ferido pelo medo evidente na voz dela. Ele queria impressioná-la, mostrar que era um piloto competente, capaz de controlar qualquer situação. Em vez de diminuir a velocidade, manteve o pé no acelerador. Confia em mim, disse ele, entrando na curva fatal numa velocidade que fez Rosângela fechar os olhos e segurar ainda mais forte no apoio da porta. O que aconteceu a seguir se desenrolou em câmera lenta. O carro entrou na curva rápido demais. As rodas perderam completamente a aderência no piso de terra solta. E Alexandre perdeu o controle da direção. O veículo começou a derrapar para o lado externo da curva, direto para o barranco que descia íngreme em direção a um vale pedregoso. Alexandre tentou desesperadamente corrigir a trajetória, girando o volante na direção contrária, mas era tarde demais. O carro saiu da estrada, voou por alguns metros no ar e começou a capotar violentamente pela encosta do barranco. Rosângela sentiu seu corpo ser arremessado de um lado para outro dentro do veículo, mesmo com o cinto de segurança. O mundo girava em volta dela numa sequência confusa de céu, terra, metal retorcido e gritos que ela demorou para perceber que eram seus. Vidros se estilhaçaram, metal rangeu e se deformou, e ela teve a certeza de que ia morrer naquele momento. O carro finalmente parou de rolar depois de descer quase 50 metros pelo barranco, terminando de lado contra um grupo de pedras grandes. O silêncio que se seguiu ao estrondo do acidente foi mais assustador que todo o barulho anterior. Alexandre recuperou a consciência primeiro. Sua cabeça latejava de dor, ele tinha cortes pelo rosto e braços, mas conseguia se mover. Olhou para o lado e viu Rosângela imóvel, de olhos fechados, com sangue escorrendo de um ferimento na testa. Rosângela! Rosângela, você está bem? Gritou ele, tentando tocá-la, mas suas mãos tremiam descontroladamente. Ela abriu os olhos devagar, confusa, tentando entender onde estava e o que havia acontecido. Alexandre, murmurou com voz fraca. Estou aqui. Está tudo bem, vamos sair daqui e pedir ajuda, disse ele, tentando abrir a porta do lado dele, mas ela estava completamente amassada. Foi então que Rosângela tentou se mover e descobriu o horror que definiria o resto de sua vida. Ela não sentia as pernas, absolutamente nada. Era como se da cintura para baixo seu corpo tivesse simplesmente desaparecido. Alexandre, disse ela com voz cada vez mais fraca, eu não consigo mover minhas pernas. Ele olhou para ela sem entender. Como assim? Eu não sinto nada, nada mesmo. É como se elas não existissem. O pânico que tomou conta de Alexandre naquele momento foi diferente de qualquer medo que já havia sentido na vida. Não era apenas culpa pelo acidente, mas a percepção aterrorizante de que havia destruído a vida de uma pessoa inocente, uma pessoa por quem, sem entender muito bem como ou quando, havia começado a sentir algo muito especial. Lá em cima, na estrada, os amigos que haviam participado da corrida se organizavam para descer o barranco e prestar socorro. Fernanda gritava histérica, mais preocupada com a reputação da família do noivo do que propriamente com o estado dos feridos. Vocês estão loucos? Isso vai virar um escândalo gigante. A imprensa vai espalhar por todo o estado. O casamento vai ser cancelado. Temos que resolver isso de forma discreta, berrava ela, enquanto Bruno tentava acalmá-la e ao mesmo tempo coordenar o resgate. Mas Alexandre não escutava mais nada que vinha de cima. Toda sua atenção estava concentrada na jovem que permanecia imóvel ao seu lado, tentando desesperadamente mover pernas que não respondiam mais aos comandos de seu cérebro. Vai ficar tudo bem, mentiu ele, segurando a mão fria dela. Vou cuidar de tudo, vou cuidar de você. Rosângela olhou para ele com olhos que já não brilhavam mais com os sonhos de agronomia ou com a excitação da velocidade. Eram olhos que haviam perdido algo fundamental em questão de minutos. Olhos que refletiam a compreensão prematura de que sua vida havia mudado para sempre de uma forma que ela ainda nem começava a entender completamente. Meu casamento é semana que vem, murmurou ela.
Valdemir está me esperando. Alexandre sentiu como se uma lâmina atravessasse seu peito. O casamento dela com outro homem, que algumas horas antes havia sido apenas uma informação casual, agora se transformara numa realidade devastadora que ele não podia aceitar. Não depois do que havia acontecido. Não depois de ter descoberto que existia alguém capaz de fazê-lo sentir coisas que nunca havia experimentado antes. Não pensa nisso agora, disse ele. Agora o importante é você ficar boa. Mas ambos sabiam que nada voltaria a ser como antes. O acidente havia criado entre eles um vínculo que transcendia culpa e responsabilidade. Era o tipo de conexão forjada no fogo da tragédia que mudaria para sempre não apenas suas vidas, mas o destino de todas as pessoas que os amavam. Quando os bombeiros finalmente chegaram ao local 2 horas depois, encontraram Alexandre segurando a mão de Rosângela, sussurrando palavras de consolo enquanto ela lutava para permanecer consciente. A jovem vendedora de pêssegos que havia embarcado naquele carro movida pela curiosidade e pela necessidade de alguns reais extras, agora enfrentava a possibilidade de nunca mais voltar a caminhar. E o herdeiro milionário, que havia passado a vida inteira tentando impressionar o pai, descobria que existe um tipo de dor que dinheiro algum no mundo pode curar. O Hospital São Francisco, o mais moderno de Juiz de Fora, nunca havia recebido uma emergência que causasse tanto alvoroço. Quando a ambulância chegou com Rosângela e Alexandre, uma multidão já se aglomerava na porta do pronto-socorro, atraída pelos boatos que corriam pela cidade sobre o acidente envolvendo o filho do poderoso empresário Benedito Fonseca. Rosângela foi imediatamente levada para a sala de cirurgia, enquanto Alexandre, mesmo ferido, se recusava a receber atendimento médico até saber qual era o estado dela. Seus cortes e hematomas pareciam insignificantes, perto da culpa que devorava seu peito como ácido. Doutor, por favor, me diga como ela está, implorou Alexandre ao neurocirurgião, que saiu da sala de operação depois de 3 longas horas de procedimento. Dr. Marcelo Ribeiro, um homem de 60 anos com vasta experiência em casos complexos, olhou para o jovem herdeiro com uma expressão grave que não prometia boas notícias. O quadro é complicado. Houve compressão severa da medula espinhal na região lombar devido ao impacto. Conseguimos estabilizar a lesão e reduzir o inchaço, mas... Mas o que, doutor? Interrompeu Alexandre, sentindo suas pernas tremerem. As chances de ela voltar a caminhar são muito pequenas. Não impossíveis, mas pequenas. Depende muito de como a medula vai responder ao tratamento nos próximos meses. E mesmo no melhor dos cenários, seria um processo longo e caro. Alexandre sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Longo e caro. Para ele, dinheiro nunca havia sido problema. Mas para a família de Rosângela... Doutor, custo não é problema. Ela vai ter o melhor tratamento possível, eu garanto isso. Dr. Ribeiro estudou o jovem com curiosidade. Você é parente da moça? Sou responsável pelo que aconteceu com ela, respondeu Alexandre, as palavras saindo como vidro moído. Foi nesse momento que Dona Neuza chegou ao hospital. A mulher de 48 anos, que trabalhava nos Correios há mais de 20 anos, jamais havia pisado num hospital particular em sua vida. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados, seus olhos vermelhos de chorar, e suas mãos trêmulas seguravam uma bolsa de plástico com as únicas roupas decentes que conseguira encontrar às pressas. "Onde está minha menina?" perguntou ela para o primeiro médico que encontrou, sua voz embargada pela emoção. Quando Alexandre a viu, sentiu uma nova onda de culpa. Aquela mulher simples, de roupas humildes e mãos calejadas pelo trabalho, representava um mundo completamente diferente do seu. Um mundo onde acidentes de carro não eram cobertos por seguros milionários, onde tratamentos médicos caros significavam endividamento para a vida inteira. "A senhora é a tia de Rosângela?" perguntou ele, se aproximando cuidadosamente. Dona Neuza o olhou de cima a baixo, notando as roupas caras mesmo machucadas, o relógio dourado, a postura de quem estava acostumado a ser atendido em primeiro lugar em qualquer lugar que fosse. "Sou. E o senhor é quem?" "Eu sou Alexandre Fonseca. Eu estava dirigindo o carro quando aconteceu o acidente." O rosto de Dona Neuza
se transformou numa máscara de dor e revolta. Ela estudou aquele jovem bem vestido, percebendo imediatamente que ele vinha de um mundo de privilégios que sua sobrinha jamais conheceria. "O senhor estava dirigindo?" repetiu ela, sua voz ganhando um tom de amargura que fez Alexandre recuar um passo. "Foi um acidente, senhora. Eu nunca quis que... Nunca quis!" explodiu Dona Neuza, anos de frustração social transbordando de uma só vez. "O senhor nunca quis, mas agora minha menina está aí dentro, talvez sem poder andar nunca mais, e o senhor está aqui inteirinho, né? É sempre assim. Vocês ricos brincam com a vida da gente e depois dizem que foi sem querer." Alexandre sentiu cada palavra como um tapa na cara, mas sabia que ela tinha razão. Ele havia brincado com algo que não lhe pertencia. Havia colocado em risco uma vida preciosa por pura arrogância e sede de adrenalina. "Senhora, eu sei que não posso desfazer o que aconteceu, mas posso garantir que ela terá o melhor tratamento possível. Dinheiro não será problema." "Dinheiro!" riu Dona Neuza com amargura. "O senhor acha que tudo se resolve com dinheiro? Que pode comprar as pernas da minha menina de volta? Pode comprar os sonhos dela? Pode comprar a vida que ela planejou?" Foi então que ela mencionou algo que fez o coração de Alexandre praticamente parar. "Minha sobrinha ia casar semana que vem com um rapaz trabalhador, honesto, que a ama de verdade. Eles estavam juntando dinheiro há anos para fazer uma vida simples, mas digna. E agora? Como é que eu vou explicar para o Valdemir que a noiva dele pode estar paralítica por causa da brincadeira de um ricaço?" Valdemir, o boxeador. O noivo que Alexandre havia esquecido completamente durante o drama das últimas horas. A realidade da situação o atingiu com força total. Ele havia destruído não apenas a vida de Rosângela, mas também o futuro de um homem que a amava o suficiente para trabalhar até se esgotar tentando oferecer uma vida melhor para ela. Naquele momento, Valdemir chegou ao hospital correndo, ainda com as roupas do ginásio de boxe, o rosto marcado pelos treinos pesados, os olhos desesperados de quem havia recebido a pior notícia possível. "Dona Neuza, como ela está?" "Me disseram que teve um acidente que pode ser grave", falou ele entre ofegadas, sua voz quebrada pela emoção. Quando viu Alexandre, parou instantaneamente. Mesmo vindo de mundos completamente diferentes, ambos se reconheceram como machos em território disputado. Valdemir notou as roupas caras, a postura confiante, o jeito de ocupar espaço que só pessoas muito ricas desenvolvem. Alexandre viu a musculatura definida, as mãos calejadas de quem luta, os olhos de quem não tem medo de enfrentar qualquer adversário. "Quem é ele?" perguntou Valdemir para Dona Neuza, sem tirar os olhos de Alexandre. "É o desgraçado que estava dirigindo o carro que derrubou nossa menina num barranco", respondeu ela com veneno na voz. Valdemir avançou em direção a Alexandre com os punhos cerrados, a raiva explodindo em seu peito como uma bomba. "Foi você que machucou minha noiva?" Alexandre não recuou, embora soubesse que o rapaz musculoso à sua frente poderia facilmente quebrar-lhe alguns ossos. "Foi um acidente. Eu nunca quis que isso acontecesse." "Acidente?" rosnou Valdemir, parando a poucos centímetros do rosto dele. "Que tipo de acidente deixa uma pessoa sem poder andar?" Foi Dona Neuza quem interveio antes que chegassem às vias de fato. "Valdemir, aqui não é lugar para briga. Nossa menina precisa da gente inteira agora." O boxeador recuou, mas seus olhos prometiam que aquela conversa não havia terminado. Alexandre entendeu a mensagem claramente. Quando finalmente permitiram que vissem Rosângela, encontraram-na acordada, mas visivelmente abalada. Seu rosto estava pálido, enfaixado na região da testa, e seus olhos grandes pareciam ter perdido toda a vivacidade que Alexandre havia admirado horas antes. "Rosângela, minha filha", sussurrou Dona Neuza, beijando a testa da sobrinha. "Como você está se sentindo?" "Confusa", admitiu ela com voz fraca. "Os médicos disseram que talvez eu não volte a andar. Não consigo acreditar que isso é real." Valdemir se aproximou do outro lado da cama, pegando sua mão com delicadeza infinita. "Não importa, meu amor. Vamos cuidar de tudo. O casamento pode esperar. Vou trabalhar dobrado para pagar todo o tratamento que você precisar." Rosângela olhou para o noivo com uma mistura de amor e pena que partiu o coração de Alexandre.
Como uma pessoa podia ser tão generosa? Como Valdemir conseguia pensar apenas no bem-estar dela, sem demonstrar nem mesmo irritação pelo fato de ela ter aceitado andar com estranhos? Valdemir, disse ela, apertando a mão dele, você não tem que carregar essa responsabilidade sozinho. Claro que tenho. Você é minha noiva, minha responsabilidade, minha vida. Alexandre observava a cena calado, sentindo-se como um intruso na intimidade daquelas 3 pessoas que se amavam verdadeiramente. Mas, ao mesmo tempo, uma determinação férrea começava a se formar em seu peito. Na verdade, disse ele, fazendo todos se virarem para olhá-lo, a responsabilidade é minha. Eu vou pagar todo o tratamento dela. Vou providenciar os melhores especialistas, as melhores clínicas, tudo o que for necessário. Valdemir se levantou da cadeira como uma mola. Nós não precisamos da sua caridade. Não é caridade, respondeu Alexandre calmamente. É responsabilidade. Eu causei isso, eu vou consertar. Você não pode consertar, explodiu o boxeador. Dinheiro não conserta a coluna quebrada. Dinheiro não devolve os sonhos dela. Mas pode dar chances que vocês não teriam sem ele, replicou Alexandre, uma parte dele reconhecendo a crueldade de usar a diferença social como argumento, mas determinado a encontrar uma forma de ajudar. Rosângela, que havia permanecido calada durante o confronto, finalmente falou com uma voz que carregava uma maturidade que não possuía pela manhã. Parem os dois. Por favor. Todos se viraram para ela. Eu preciso pensar. Preciso entender o que aconteceu comigo, o que vai acontecer comigo. Não consigo tomar decisões importantes agora. Dr. Ribeiro escolheu aquele momento para entrar no quarto, interrompendo a tensão que havia se instalado no ambiente. Como a paciente está se sentindo? Assustada, admitiu Rosângela. Doutor, seja sincero comigo. Qual é a real possibilidade de eu voltar a andar? O médico suspirou. Com o tratamento convencional disponível pelo SUS, muito pequena. Mas existem técnicas mais modernas, equipamentos especializados que poderiam aumentar significativamente suas chances. E quanto custaria esse tratamento especial? Perguntou Dona Neuza, já temendo a resposta. Estamos falando de centenas de milhares de reais ao longo de 2 ou 3 anos. São procedimentos caros, sessões de fisioterapia diárias com equipamentos importados, possíveis cirurgias adicionais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Para Valdemir e Dona Neuza, aquela quantia representava algo completamente fora de alcance, o equivalente a 20 ou 30 anos de seus salários somados. Para Alexandre, era o preço de alguns carros que podia comprar sem nem consultar o extrato bancário. Foi nesse momento que ele tomou a decisão que mudaria completamente o rumo de todas as suas vidas. Doutor, providencie tudo o que for necessário. Os melhores especialistas, os melhores equipamentos, as melhores instalações. Quero que ela tenha todas as chances possíveis de recuperação. Alexandre, murmurou Rosângela, não posso aceitar isso. Por que não? Perguntou ele, se aproximando da cama. Por orgulho? Orgulho vale mais que sua possibilidade de voltar a caminhar? Valdemir se interpôs entre eles. Ela disse que não pode aceitar. Respeite isso. E você respeita deixá-la sem chances de cura por causa do seu orgulho? Replicou Alexandre, sua voz ganhando uma dureza que surpreendeu a todos. Foi a primeira vez que os 2 homens se encararam como adversários declarados, cada um defendendo o que acreditava ser melhor para Rosângela. E ela, deitada naquela cama de hospital, percebeu que sua vida havia se tornado o centro de uma disputa que ia muito além de culpa e responsabilidade. Havia algo mais ali, algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que fazia seu coração bater mais rápido quando olhava para os olhos verdes de Alexandre, mesmo sabendo que isso representava uma traição a tudo que havia construído com Valdemir ao longo dos anos. O acidente não havia destruído apenas suas pernas. Havia destruído também as certezas que sempre definiram quem ela era e o que queria da vida. A decisão de Alexandre chegou 3 dias depois, quando Rosângela ainda estava internada no hospital, e a cidade inteira comentava o acidente envolvendo o herdeiro da família Fonseca. Ele não tinha dormido direito desde a tragédia,
passando as noites em claro pesquisando sobre lesões na medula espinhal, tratamentos experimentais e tudo o que pudesse dar esperança àquela jovem que havia mudado sua vida em questão de horas. Rosângela, disse ele ao entrar no quarto, carregando uma pasta cheia de papéis e impressões da internet. Conversei com especialistas de São Paulo, do Rio, até de fora do país. Existe um tratamento que pode dar chances reais de você voltar a andar. Ela o olhou com uma mistura de esperança e desconfiança. Nos últimos dias, havia aprendido a ser cautelosa com promessas que pareciam boas demais para ser verdade. Que tipo de tratamento? É uma técnica que combina fisioterapia intensiva com estimulação elétrica da medula, desenvolvida na Alemanha, mas precisa ser aplicada nas primeiras semanas após a lesão e requer equipamentos que só existem em poucas clínicas no Brasil. Valdemir, que estava sentado ao lado da cama descascando uma maçã para a noiva, parou o que estava fazendo. E quanto custa esse tratamento milagroso? Alexandre hesitou por um momento. O custo não é o mais importante agora. Para você, né? Disse Valdemir com amargura. Para quem tem dinheiro infinito, custo nunca é importante. Valdemir, por favor, interveio Rosângela suavemente. Deixa ele explicar. Alexandre respirou fundo antes de fazer a proposta, que sabia seria controversa. O problema é que esse tratamento precisa ser feito diariamente, com sessões de 4 horas, durante pelo menos 6 meses. E a clínica mais próxima que tem esses equipamentos fica em São Paulo. São Paulo? Exclamou Dona Neuza, que estava tricotando uma manta no canto do quarto. Minha filha não pode ir para São Paulo. Como é que vamos visitá-la? Como é que vamos acompanhar o tratamento? Na verdade, disse Alexandre, engolindo em seco, eu tenho uma proposta diferente. Eu quero montar uma clínica de reabilitação na minha propriedade. Trazer os equipamentos, contratar os especialistas, criar um ambiente adequado para o tratamento. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Todos entenderam imediatamente as implicações do que ele estava sugerindo. Você está dizendo que quer levar minha noiva para morar na sua casa? Perguntou Valdemir, sua voz perigosamente baixa. Estou dizendo que quero dar a ela a melhor chance possível de cura, sem que ela tenha que se afastar da família, corrigiu Alexandre cuidadosamente. Alexandre, disse Rosângela, isso é muito generoso, mas é loucura. Eu não posso morar na casa de um homem solteiro. O que as pessoas vão pensar? O que Valdemir vai pensar? Eu não sou tecnicamente solteiro, lembrou Alexandre, embora a palavra saísse estranha de sua boca. Sou noivo. Fernanda morará lá também, assim como meus pais. Seria totalmente apropriado. A menção de Fernanda trouxe à tona outro aspecto complicado da situação. A jovem aristocrata havia desaparecido nos últimos dias, furiosa com o escândalo que o acidente havia causado e com a obsessão do noivo pela vendedora de frutas. Os jornais sociais já especulavam sobre uma possível ruptura do noivado do ano. E a sua noiva concordou com isso? Perguntou Dona Neuza com ceticismo. Alexandre hesitou novamente. A verdade era que Fernanda havia dado um ultimato. Ou ele esquecia aquela fantasia de redenção e voltava à vida normal, ou o casamento estaria cancelado. Ela não conseguia entender por que ele se sentia tão responsável por uma pessoa que mal conhecia. Fernanda entende que isso é uma questão de responsabilidade moral, mentiu ele diplomaticamente. Valdemir se levantou da cadeira como uma mola. Responsabilidade moral? Ou você está aproveitando a situação para ficar perto da minha noiva? Como você ousa insinuar uma coisa dessas? Rebateu Alexandre, sua própria culpa fazendo com que reagisse defensivamente. Ouso porque conheço homem como você, rico, acostumado a comprar tudo que quer, inclusive mulheres. Parem! Gritou Rosângela, surpreendendo a todos com a força de sua voz. Parem agora! Eu não sou objeto de disputa de ninguém. Ela olhou para Valdemir com carinho, mas também com uma firmeza nova. Valdemir, você me conhece há 6 anos. Você confia em mim ou não? Claro que confio em você, meu amor. Não confio é nele. Então confie em mim para lidar com ele. Depois se virou para Alexandre. E você precisa entender que se eu aceitar sua ajuda, será apenas isso. Ajuda, nada mais. Alexandre assentiu, embora algo dentro dele se rebelasse contra aquela limitação. Claro,
Apenas ajuda. Mas os olhos dele diziam uma história diferente, e Rosângela percebeu. Havia ali um interesse que ia muito além da culpa ou responsabilidade, e isso a assustava porque despertava nela sentimentos que não deveria estar sentindo por nenhum homem que não fosse seu noivo. 2 dias depois, contra a vontade de Dona Neuza e com o consentimento relutante de Valdemir, Rosângela foi transferida para a mansão da família Fonseca, nos jardins mais nobres de Juiz de Fora. A propriedade era uma construção imponente de estilo neoclássico, com jardins extensos, piscinas e uma vista privilegiada da cidade. Alexandre havia realmente cumprido sua promessa. Uma ala inteira da mansão havia sido transformada numa clínica de reabilitação de padrão internacional. Equipamentos caríssimos ocupavam salas que antes eram depósitos, e uma equipe de fisioterapeutas e médicos especialistas havia sido contratada exclusivamente para cuidar dela. Dr. Roberto Marques, um neurologista renomado de São Paulo, foi contratado para supervisionar o tratamento. Homem de 50 anos, com experiência em casos considerados impossíveis, ele examinou Rosângela com a minúcia de um cientista. O quadro dela não é dos piores que já vi, explicou para Alexandre durante uma consulta privada. A lesão foi limpa, sem destruição total das fibras nervosas. Com o tratamento adequado, consistente e prolongado, eu diria que há 60% de chance de ela recuperar pelo menos parcialmente os movimentos. 60%? Repetiu Alexandre, agarrando-se àquele número como a uma boia salva-vidas. Sim, mas preciso ser honesto. Será um processo longo, doloroso e que exigirá dedicação total. Não apenas dela, mas de quem for acompanhar o tratamento. Eu vou acompanhar, disse Alexandre sem hesitação. Você? Mas não tem formação médica. Não, mas tenho motivação e posso aprender. Foi assim que Alexandre Fonseca, herdeiro de um império empresarial, formado em medicina, mas que nunca havia exercido a profissão, decidiu se tornar o cuidador pessoal de Rosângela. Ele estudou anatomia, técnicas de fisioterapia, aprendeu a operar os equipamentos de estimulação elétrica e dedicou suas manhãs inteiras ao tratamento dela. As sessões eram intensas e íntimas. Alexandre precisava massagear suas pernas, ajudar com os exercícios de alongamento, posicionar os eletrodos nos pontos corretos de sua coluna. No início, Rosângela ficava constrangida com tanta proximidade física, especialmente porque sentia que o toque dele era diferente do toque profissional dos fisioterapeutas. Você não precisa fazer isso, disse ela numa manhã, quando Alexandre ajustava cuidadosamente a posição dela na mesa de exercícios. Eu quero fazer, respondeu ele, suas mãos trabalhando nos músculos de suas pernas com uma delicadeza que fez o coração dela acelerar. Mas você tem uma empresa para dirigir, uma noiva para cuidar. Alexandre parou o movimento das mãos por um momento. A empresa pode esperar. E Fernanda? Fernanda está ocupada com os preparativos do casamento dela. Casamento dela? Perguntou Rosângela, confusa. Nosso casamento, corrigiu ele rapidamente, mas algo em sua voz soou estranho. A verdade era que Fernanda havia realmente dado o ultimato que prometera. Na última briga que tiveram, 3 semanas após o acidente, ela havia deixado muito claro que não competiria com uma camponesa pela atenção do noivo. Alexandre, você enlouqueceu completamente. Cancelou todos os compromissos sociais. Passa o dia inteiro brincando de médico com uma menina que nem deveria estar aqui e ainda por cima está destruindo nossa reputação social, havia gritado ela na sala de estar da mansão. Eu tenho uma responsabilidade com ela, havia respondido Alexandre, cansado de repetir a mesma explicação. Responsabilidade? Isso não é responsabilidade, Alexandre. Isso é obsessão, e eu não vou aceitar ser humilhada publicamente por causa da sua obsessão por uma vendedora de pêssegos. Cuidado com o que diz sobre ela, havia alertado Alexandre, sua voz ganhando um tom perigoso que fez Fernanda recuar um passo. Meu Deus, havia murmurado ela, compreensão e horror se misturando em seu rosto. Você está apaixonado por ela. Alexandre havia ficado em silêncio,
incapaz de negar algo que ele próprio ainda estava tentando entender. É isso, não é? Havia continuado Fernanda, sua voz aguda de histeria. Você se apaixonou pela sua vítima. Que coisa mais doentia, Alexandre. Saia da minha casa, havia dito ele calmamente. Com prazer, e pode esquecer qualquer chance de voltarmos. Não aceito dividir meu noivo com ninguém, muito menos com uma paralítica. Fernanda havia saído batendo a porta, levando consigo o anel de noivado e a promessa de espalhar por toda a elite de Minas Gerais que Alexandre Fonseca havia enlouquecido por causa de uma camponesa. Mas Alexandre não contou nada disso para Rosângela. Em vez disso, intensificou ainda mais sua dedicação ao tratamento dela, como se cada sessão de fisioterapia pudesse lavar um pouco da culpa que carregava no peito. E foi durante essas sessões íntimas, com as mãos dele trabalhando em seus músculos, com as conversas sussurradas sobre dor e esperança, com os momentos silenciosos de conexão que transcendiam palavras, que ambos começaram a perceber que algo estava mudando entre eles. Rosângela lutava contra esses sentimentos, lembrando-se diariamente de que Valdemir a visitava todas as tardes, trazendo flores do jardim da casa de Dona Neuza e histórias dos treinos de boxe. Ele havia conseguido algumas lutas amadoras que pagavam bem e estava juntando dinheiro para quando ela saísse do tratamento e pudessem finalmente se casar. Mas era impossível ignorar a forma como seu coração disparava quando Alexandre entrava na sala de fisioterapia, ou como ela aguardava ansiosamente pelas manhãs quando teriam suas sessões a sós. Alexandre, por sua vez, descobria que nunca havia sentido por nenhuma mulher o que sentia por Rosângela. Não era apenas desejo físico ou admiração intelectual. Era uma necessidade profunda de cuidar dela, de vê-la sorrir, de ser a razão pela qual ela um dia voltaria a caminhar. Ele estava se apaixonando, e isso o aterrorizava, porque sabia que ela pertencia a outro homem. Um homem bom, honesto, que a amava desde muito antes do acidente e que não merecia ter seu coração partido por causa da obsessão de um rico culpado. Mas o coração não entende de lógica ou justiça. E aos poucos, entre sessões de fisioterapia e conversas íntimas, Alexandre e Rosângela estavam construindo uma conexão emocional que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos naquela história de amor impossível. 3 meses haviam se passado desde que Rosângela chegara à mansão dos Fonseca, e pequenos milagres começavam a acontecer. Durante uma sessão matinal de fisioterapia, enquanto Alexandre massageava delicadamente seus músculos da coxa direita, ela sentiu algo que fez seu coração quase parar. "Alexandre", sussurrou ela, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Eu senti." Ele interrompeu imediatamente o movimento das mãos. "Sentiu o quê?" "Sua mão." "Eu senti sua mão na minha perna." Alexandre ficou paralisado por um momento, sem acreditar no que estava ouvindo. Nos últimos 3 meses, eles haviam trabalhado incansavelmente com exercícios, estimulação elétrica, massagens, e até então não havia nenhuma resposta sensorial das pernas dela. "Tem certeza?" perguntou ele com voz trêmula, colocando a mão novamente no local. "Sim", exclamou ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. "É uma sensação estranha, meio formigamento, mas eu sinto." A alegria que tomou conta de Alexandre foi diferente de qualquer felicidade que já havia experimentado. Não era a satisfação de fechar um negócio milionário ou a emoção de comprar um carro novo. Era uma alegria pura, genuína, que vinha de ver alguém que ele amava. Sim, ele finalmente admitia para si mesmo. Ele a amava, recuperando esperança. "Dr. Roberto precisa saber disso imediatamente", disse ele, já se dirigindo para o telefone. Mas Rosângela segurou seu braço, parando-o. "Alexandre, antes de ligar para o médico, eu preciso te agradecer." "Não precisa me agradecer por nada." "Preciso sim, você salvou minha vida, não apenas porque pagou pelo tratamento, mas porque você cuidou de mim de uma forma que ninguém nunca cuidou." Eles se olharam em silêncio por um longo momento, e foi então que ambos perceberam o que vinha crescendo entre eles durante todos aqueles dias de convivência íntima. Não era apenas gratidão de uma paciente pelo cuidador, nem culpa de um causador de acidente. Era amor verdadeiro, profundo,
do tipo que transforma pessoas. Alexandre se aproximou lentamente, sua mão tocando delicadamente o rosto dela. Rosângela. Não, murmurou ela, fechando os olhos, mas sem se afastar. Não podemos. Por que não? Perguntou ele, sua voz rouca de emoção. Porque eu sou noiva de outro homem. Porque você é noivo de outra mulher. Porque isso é errado. Eu não sou mais noivo, confessou Alexandre suavemente. Os olhos dela se abriram imediatamente. O quê? Fernanda terminou nosso noivado há 2 semanas. Disse que não podia competir com você pela minha atenção. Rosângela sentiu como se o chão tivesse se movido sob ela. Alexandre, você não fez isso por minha causa. Fiz. Admitiu ele sem hesitação. Não diretamente, mas fiz. Porque descobri que não posso mais fingir que amo uma pessoa quando meu coração inteiro pertence a outra. As lágrimas desciam pelo rosto dela enquanto lutava contra sentimentos que vinha reprimindo há meses. Isso não pode estar acontecendo. Eu amo o Valdemir. Ama? Perguntou Alexandre suavemente. Ou se sente obrigada a amar porque ele é um bom homem que te ama? A pergunta atingiu Rosângela como uma flecha certeira. Nos últimos meses, ela havia notado que as visitas de Valdemir, embora ainda carinhosas, começavam a parecer obrigação. Ele falava sobre os planos para quando ela saísse do tratamento, sobre o casamento que fariam assim que ela estivesse melhor, sobre a vida simples que construiriam juntos. Mas quando Alexandre entrava na sala de fisioterapia todas as manhãs, com aquele sorriso que era só para ela, com aquelas mãos cuidadosas que conheciam cada músculo de seu corpo, com aqueles olhos verdes que pareciam enxergar sua alma, Rosângela sentia seu coração acelerar de uma forma que nunca havia sentido com Valdemir. Eu não posso trair ele, disse ela finalmente. Ele me ama desde que eu tinha 16 anos. Trabalha até se esgotar para juntar dinheiro para nossa vida juntos. Como posso abandoná-lo agora? E você pode se casar com ele amando outro homem? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma bomba prestes a explodir, porque ambos sabiam a resposta, mesmo que ela não conseguisse pronunciá-la. Foi nesse momento que Benedito Fonseca, o patriarca da família, entrou na sala de fisioterapia sem bater. O homem de 55 anos, que havia construído um império empresarial do nada, observou a cena com olhos experientes, que viram imediatamente o que estava acontecendo ali. Alexandre, preciso falar com você, disse ele com voz autoritária. Agora. Alexandre relutantemente se afastou de Rosângela e seguiu o pai para o escritório principal da mansão. Benedito fechou a porta atrás de si e se virou para o filho com uma expressão que Alexandre conhecia bem. Era a cara que ele fazia quando estava prestes a tomar uma decisão empresarial difícil. Senta, ordenou o pai. Alexandre obedeceu, preparando-se para a conversa que sabia que chegaria eventualmente. Filho, você está apaixonado por essa moça. Não era uma pergunta, era uma afirmação, e Alexandre decidiu que não adiantava tentar negá-la. Estou, admitiu. Ela é comprometida com outro homem. Eu sei. É de família humilde, sem educação formal, sem dinheiro. Eu sei de tudo isso, pai. Benedito suspirou profundamente. Alexandre, eu não construí tudo isso. Ele gesticulou em direção às janelas que mostravam os jardins e a cidade lá embaixo, para ver você jogar tudo fora por causa de uma paixão. Não é só paixão, pai. Eu amo ela. Amor, repetiu Benedito com desdém. Você acha que amor paga conta? Que amor administra a empresa? Que amor mantém nossa posição social? Nossa posição social, disse Alexandre lentamente, foi construída machucando pessoas como ela. Talvez seja a hora de repensarmos nossos valores. Benedito olhou para o filho como se não o reconhecesse. Você enlouqueceu completamente. 3 meses cuidando de uma aleijada e esqueceu quem você é, de onde vem. Não chame ela de aleijada, alertou Alexandre, sua voz ganhando um tom perigoso. É o que ela é. Uma camponesa aleijada que você destruiu num acidente e agora quer salvar por culpa. É a mulher que eu amo, corrigiu Alexandre, se levantando da cadeira. Então você escolhe, disse Benedito friamente. Ou volta à razão, casa com uma mulher da nossa classe,
Assume de vez os negócios da família e esquece essa fantasia. Ou pode se considerar deserdado. O ultimato pairou no ar como uma sentença de morte. Alexandre olhou para o pai, o homem que sempre admirara pela força e determinação, e percebeu que eles nunca mais seriam os mesmos. Preciso de tempo para pensar, disse Alexandre finalmente. Tem uma semana, respondeu Benedito. Uma semana para decidir se quer ser meu filho e meu herdeiro, ou se quer ser um homem comum apaixonado por uma mulher comum. Alexandre saiu do escritório com o coração pesado. Volta para a sala de fisioterapia e encontrou Rosângela exatamente onde a havia deixado. Mas algo havia mudado em sua expressão. Ela estava mais séria, mais distante. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele. Valdemir esteve aqui enquanto você conversava com seu pai, disse ela sem olhá-lo nos olhos. O coração de Alexandre gelou. E eu contei para ele sobre a sensação que voltou na minha perna. Que bom! Ele deve ter ficado feliz. Ficou, interrompeu Rosângela. Tão feliz que já está organizando nosso casamento para o mês que vem. Alexandre sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O mês que vem? Ele disse que não quer esperar mais, que agora que está claro que o tratamento está funcionando, podemos casar e continuar a fisioterapia depois, como marido e mulher. E você? O que você disse? Rosângela finalmente olhou para ele, e Alexandre viu lágrimas nos seus olhos. Eu disse que sim. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito. Alexandre entendeu que ela havia tomado sua decisão, assim como o pai havia tomado a dele. Todos estavam fazendo escolhas baseadas no que consideravam certo, não necessariamente no que os fazia felizes. Rosângela, disse ele suavemente, você tem certeza de que é isso que quer? Tenho certeza de que é isso que precisa acontecer, respondeu ela, a diferença entre querer e precisar sendo gritante. Naquela noite, Alexandre ficou acordado olhando para o teto, pensando em todas as decisões que havia tomado nos últimos meses. Havia perdido a noiva, estava prestes a perder a herança e agora estava perdendo a mulher que amava. Mas pela primeira vez em sua vida, sentia que estava fazendo as escolhas certas, mesmo que fossem as mais dolorosas. Havia aprendido que amar alguém às vezes significa deixá-la ir, especialmente quando você foi responsável por destroçar a vida que ela havia planejado. No quarto ao lado, Rosângela também estava acordada, tocando delicadamente a perna onde havia sentido as primeiras sensações em meses. Sabia que estava fazendo a escolha certa casando-se com Valdemir, um homem bom que a amava incondicionalmente e que merecia uma esposa que não estivesse apaixonada por outro. Mas também sabia que estava condenando a si mesma a uma vida inteira de pergunta e se? E se tivesse tido coragem de seguir seu coração? E se tivesse admitido que estava perdidamente apaixonada pelo homem que havia salvado sua vida, mesmo sendo responsável por destruí-la? Do lado de fora, a lua cheia iluminava os jardins da mansão dos Fonseca, testemunha silenciosa de um amor impossível que estava prestes a ser enterrado sob o peso das obrigações sociais e morais. Mas nem Alexandre nem Rosângela sabiam que o destino ainda tinha algumas surpresas reservadas para eles, e que às vezes as escolhas que fazemos por obrigação acabam nos levando exatamente para onde nosso coração sempre quis estar. A revelação que mudaria tudo aconteceu numa tarde chuvosa de quinta-feira, exatamente uma semana antes do casamento marcado entre Rosângela e Valdemir. Alexandre estava no sótão da mansão, procurando entre os pertences do avô paterno alguns equipamentos médicos antigos que poderiam ser úteis no tratamento, quando encontrou uma caixa empoeirada com documentos amarelados pelo tempo. Dr. Edmundo Fonseca havia sido um médico renomado nos anos 60 e 70, pioneiro em técnicas de reabilitação neurológica, e Alexandre sabia que seus diários médicos poderiam conter informações valiosas. Mas o que ele não esperava encontrar entre aqueles papéis antigos foi uma pasta com a etiqueta Projeto Regeneração, 1978. Com curiosidade, abriu a pasta e começou a ler.
Dr. Edmundo havia desenvolvido uma técnica revolucionária de estimulação neural, combinada com cirurgia minimamente invasiva, que promovia a regeneração das fibras nervosas da medula espinhal. Segundo suas anotações, a técnica havia sido testada em 12 pacientes com lesões similares à de Rosângela, e 10 haviam recuperado totalmente os movimentos das pernas. Alexandre sentiu o coração acelerar. Por que essa técnica não era mais usada? Porque nenhum dos médicos contemporâneos havia mencionado essa possibilidade. Continuou lendo e descobriu a resposta amarga. Dr. Edmundo havia morrido em 1979, antes de conseguir publicar oficialmente sua pesquisa. Os 2 pacientes que não haviam se recuperado completamente desenvolveram complicações secundárias, e a comunidade médica da época considerou a técnica arriscada demais. O projeto foi abandonado e todos os registros foram arquivados. Mas ali estavam os registros completos: os equipamentos necessários, a técnica cirúrgica detalhada, os protocolos pós-operatórios. Tudo o que seria necessário para dar a Rosângela não apenas uma chance de recuperar algumas sensações, mas uma possibilidade real de voltar a caminhar completamente. Alexandre desceu correndo as escadas, a pasta apertada contra o peito, e foi direto à sala onde Rosângela fazia sua fisioterapia vespertina com um dos terapeutas contratados. "Preciso falar com você", disse ele, interrompendo a sessão. "É urgente?" O terapeuta, percebendo a gravidade da situação, retirou-se discretamente. Rosângela olhou para Alexandre com preocupação. Nos últimos dias, desde a decisão sobre o casamento, eles haviam mantido uma distância respeitosa, falando apenas sobre assuntos relacionados ao tratamento. "O que foi?" perguntou ela. Alexandre abriu a pasta sobre a mesa de exercícios e começou a explicar tudo o que havia descoberto. À medida que ele falava sobre a técnica do avô, sobre as possibilidades de recuperação total, os olhos de Rosângela foram se enchendo de uma mistura de esperança e desespero. "Alexandre", disse ela quando ele terminou a explicação, "isso foi há quase 50 anos. A medicina evoluiu muito desde então. Exatamente por isso que pode funcionar ainda melhor agora. Temos equipamentos mais modernos, técnicas cirúrgicas mais precisas, conhecimento que meu avô não tinha na época. E os riscos?" Alexandre hesitou. "Segundo os registros, há uma possibilidade pequena de complicações. Mas, Rosângela, você tem que entender, essa pode ser sua única chance de voltar a caminhar de verdade." Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando as informações. "Por que você está me contando isso agora? Daqui a uma semana eu vou me casar. Vou sair daqui. O tratamento vai continuar, mas de forma mais simples." "É exatamente por isso", disse Alexandre, sua voz carregada de emoção. "Porque se você vai construir uma vida com Valdemir, merece fazer isso com todas as suas possibilidades restauradas. Merece caminhar até o altar, dançar na sua festa de casamento, correr atrás dos filhos que vocês vão ter." As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Rosângela. A generosidade dele, mesmo quando estava perdendo-a para outro homem, tocou uma parte profunda de seu coração. "Alexandre, por que você faz isso? Por que continua cuidando de mim sabendo que eu vou embora?" Ele se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas dela, pegando suas mãos nas suas. "Porque te amo o suficiente para querer sua felicidade, mesmo que essa felicidade não inclua eu." Foi a primeira vez que ele disse essas palavras em voz alta, e elas pairaram no ar como uma confissão que mudava tudo e não mudava nada ao mesmo tempo. "Alexandre", murmurou ela. "Não, deixa eu terminar", interrompeu ele suavemente. "Eu sei que você escolheu o Valdemir. Sei que é a escolha certa, a escolha que uma pessoa boa faria. Ele te ama há anos, é um homem íntegro, e vocês construíram uma história juntos. Mas antes de você partir daqui, quero te dar essa chance. Quero que você tenha a possibilidade de ser completamente feliz com ele." Rosângela chorou em silêncio por alguns minutos, tocada pela abnegação dele. Alexandre estava literalmente oferecendo a ela os meios para ser feliz com outro homem, mesmo sendo a pessoa que ele mais amava no mundo. "E se der errado?"
Perguntou ela finalmente. E se as complicações acontecerem? Eu poderia ficar ainda pior do que estou agora. Então eu cuidaria de você para o resto da vida, independente de qualquer outra coisa. A simplicidade e sinceridade da resposta fizeram o coração dela disparar. Ali estava um homem disposto a dedicar sua vida inteira ao bem-estar dela, sem pedir nada em troca, exceto a satisfação de vê-la feliz. Preciso conversar com o Valdemir, disse ela finalmente. Claro, concordou Alexandre, embora algo dentro dele se contraísse com a menção do nome do rival. Na manhã seguinte, Valdemir chegou à mansão mais cedo que o habitual, trazendo um buquê de flores silvestres que havia colhido no caminho. Ele notou imediatamente que Rosângela estava diferente. Havia uma ansiedade em seus olhos que ele não via há meses. Aconteceu alguma coisa, meu amor? Perguntou ele, beijando sua testa carinhosamente. Rosângela contou sobre a descoberta de Alexandre, sobre a técnica do avô médico, sobre as possibilidades e os riscos. Valdemir a escutou em silêncio, mas ela pôde ver diferentes emoções passando pelo rosto dele. Esperança, medo e algo que parecia desconfiança. Rosângela, disse ele quando ela terminou, você não acha estranho que essa descoberta milagrosa aconteceu justamente uma semana antes do nosso casamento? Como assim? Quero dizer, em 3 meses de tratamento, nenhum médico mencionou essa possibilidade. E agora, de repente, o Alexandre encontra por acaso uma técnica revolucionária que pode fazer você caminhar novamente. Rosângela sentiu uma pontada de irritação. Você está insinuando que Alexandre inventou isso? Não estou insinuando nada, mas acho conveniente demais. Valdemir, ele me mostrou os documentos originais, os diários médicos do avô. Isso não é invenção. Valdemir se levantou e começou a caminhar de um lado para outro claramente agitado. Rosângela, você não vê o que está acontecendo? Ele está apaixonado por você. Isso não é verdade, mentiu ela, não conseguindo olhá-lo nos olhos. É sim, qualquer pessoa pode ver. E agora que você decidiu casar comigo, ele aparece com uma solução milagrosa que vai exigir mais meses de tratamento aqui na casa dele. Você está sendo injusto, replicou Rosângela. Alexandre só quer me ajudar. Alexandre quer te manter aqui, explodiu Valdemir. E você está deixando. O silêncio tenso que se seguiu foi quebrado pela chegada de Alexandre, que entrou na sala sem perceber o clima pesado. Desculpa interromper, disse ele. Só vim trazer os resultados dos exames que... Exatamente a pessoa que eu queria ver, interrompeu Valdemir, se virando para ele com hostilidade aberta. Que conveniente essa sua descoberta, não é? Alexandre olhou de Valdemir para Rosângela, percebendo imediatamente o que estava acontecendo. Desculpa, não entendi. Entendeu sim. 3 meses você tenta de tudo para manter minha noiva aqui, e agora que ela decidiu casar comigo, de repente aparece com um tratamento milagroso que vai demorar mais alguns meses. Valdemir, não é assim, disse Rosângela, tentando acalmar a situação. É sim, gritou ele, e o pior é que você não enxerga, e está tão encantada com essa vida de luxo, com esse homem rico correndo atrás de você, que esqueceu who really loves you. Como você pode falar uma coisa dessas? Replicou Rosângela, genuinamente magoada. Porque é a verdade. Você mudou, Rosângela. Não é mais a menina simples que se apaixonou por um boxeador pobre. Agora quer andar de novo para impressionar quem? Ele? Alexandre, que havia permanecido calado durante o confronto, finalmente falou. Valdemir, você está errado. A técnica existe. Os documentos são reais. E a única coisa que quero é dar a ela a melhor chance possível de ser feliz. Com você. Mentira, rosnou Valdemir. Você quer é roubar ela de mim. Se eu quisesse roubar ela de você, disse Alexandre calmamente, eu teria feito isso há muito tempo. Ela está aqui há 3 meses, confiando em mim, dependendo de mim. Se minha intenção fosse desonesta, você acha que ela ainda seria sua noiva? A lógica do argumento deixou Valdemir momentaneamente sem resposta, mas sua raiva ainda queimava. Então por que não descobriu isso antes? Porque eu não sabia que existia. Foi puro acaso encontrar esses documentos no sótão.
Que acaso conveniente. Rosângela, cansada da discussão, decidiu tomar o controle da situação. Chega! Gritou ela, surpreendendo ambos. Parem de falar de mim como se eu não estivesse aqui. Parem de decidir o que é melhor para mim sem me perguntar. Ela se virou para Valdemir. Você quer saber a verdade? Você está com medo. Medo de que se eu voltar a andar, eu não precise mais de você. Medo de que se eu tiver escolhas de verdade, eu não escolha você. Valdemir recuou como se tivesse levado um tapa. E você, ela se virou para Alexandre, está oferecendo essa cirurgia não só por altruísmo. Está oferecendo porque no fundo tem esperança de que, se eu voltar a andar, talvez eu tenha coragem de escolher um futuro diferente. Alexandre baixou os olhos, incapaz de negar a verdade dura da observação dela. Vocês dois estão certos e errados ao mesmo tempo, continuou Rosângela. Valdemir, eu mudei, não como pessoa, mas como mulher. Descobri que posso sonhar maior, querer mais, ser mais do que sempre pensei. E Alexandre, você está certo que eu mereço ter todas as minhas possibilidades restauradas, mas ambos estão errados se acham que podem decidir meu futuro baseados nos medos e esperanças de vocês. Ela respirou fundo antes de fazer o anúncio que mudaria tudo. Eu vou fazer a cirurgia, não por vocês, mas por mim. E depois que eu me recuperar, vou decidir qual vida eu quero construir. E essa decisão vai ser só minha. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e possibilidades. Pela primeira vez desde o acidente, Rosângela havia tomado o controle total de seu destino. E nem Alexandre nem Valdemir sabiam se isso era uma vitória ou uma derrota para eles. A cirurgia foi marcada para uma segunda-feira, 2 semanas depois da discussão que havia mudado tudo. Alexandre havia contactado o Dr. Fernando Guedes, o neurocirurgião mais renomado do Brasil, especialista em técnicas experimentais de reabilitação da medula espinhal. O médico havia estudado minuciosamente os documentos do falecido Dr. Edmundo Fonseca e concordou que a técnica era revolucionária para a época e ainda viável com a tecnologia atual. É um procedimento complexo, explicou o Dr. Guedes durante a consulta pré-operatória. Vamos fazer microincisões na região da lesão, remover o tecido cicatrizado que está comprimindo os nervos e aplicar um gel desenvolvido recentemente que estimula o crescimento de novas conexões neurais. Rosângela escutava atentamente, suas mãos entrelaçadas no colo. Quais são exatamente os riscos? Bem, existe uma possibilidade pequena, mas real, de agravamento da lesão. Em casos raros, pode haver perda total da sensibilidade que você já recuperou. E como qualquer cirurgia, existem riscos de infecção e reações à anestesia. E as chances de sucesso total? Baseado nos registros antigos e considerando os avanços tecnológicos, eu diria que há 75% de chance de recuperação quase total dos movimentos, 20% de chance de melhora significativa e 5% de chance de não haver melhora ou haver piora. Alexandre, que estava sentado ao lado dela, fez a pergunta que pairava no ar. E se ela não fizer a cirurgia? Com o tratamento conservador atual, ela provavelmente recuperará mais algumas sensações e talvez algum movimento limitado das pernas. Suficiente para caminhar com apoio, talvez, mas nunca voltará a ser como era antes. Rosângela olhou para Alexandre, depois para Valdemir, que havia permanecido calado durante toda a consulta. O casamento havia sido adiado indefinidamente após a decisão sobre a cirurgia, e a tensão entre todos era palpável. Doutor, disse ela finalmente, eu quero fazer a cirurgia. Na manhã da operação, a mansão dos Fonseca estava silenciosa como um mausoléu. Alexandre havia contratado uma equipe médica completa para transformar uma das salas da casa em um centro cirúrgico temporário. Não era usual fazer uma cirurgia desse tipo fora de um hospital, mas Dr. Guedes havia concordado que, com os equipamentos adequados, seria possível e até vantajoso para a recuperação pós-operatória da paciente. Rosângela acordou às 5 da manhã, tendo dormido apenas algumas horas entrecortadas. A ansiedade misturada com esperança criava um turbilhão de emoções em seu peito. Ela sabia que em poucas horas saberia se voltaria a caminhar
ou se havia tomado a decisão mais tola de sua vida. Alexandre bateu delicadamente na porta de seu quarto às 6 horas. "Como você está se sentindo?" perguntou ele suavemente. "Com medo", admitiu ela, "e esperançosa." "E com medo de estar esperançosa." Ele sorriu tristemente. "É normal, mas você é a pessoa mais corajosa que já conheci." "Alexandre", disse ela, pegando sua mão, "independente do que acontecer hoje, eu quero que você saiba que estes meses foram especiais. Você me salvou de maneiras que nem imagina." Ele apertou a mão dela, lutando contra as lágrimas que ameaçavam aparecer. "Rosângela, eu..." "Não", interrompeu ela suavemente. "Não agora. Depois da cirurgia, quando eu souber quem vou ser daqui para frente, aí conversamos sobre tudo o que precisamos conversar." Valdemir chegou às 7 horas, carregando um pequeno buquê de margaridas brancas. Ele havia passado a noite inteira acordado, lutando com sentimentos conflitantes. Parte dele torcia pelo sucesso da cirurgia porque amava Rosângela e queria vê-la feliz. Outra parte tinha medo do que aconteceria se ela voltasse a caminhar e se sentisse livre para fazer escolhas que não o incluíssem. "Trouxe suas flores favoritas", disse ele beijando sua testa. "Obrigada", murmurou ela. "Valdemir, eu preciso que você saiba que aconteça o que acontecer hoje, você sempre será especial para mim. Você me amou quando eu não tinha nada a oferecer além do meu coração. E ainda te amo", disse ele, sua voz embargada. "Sempre vou te amar, Rosângela. Com pernas ou sem pernas, rica ou pobre, não importa. Você é o amor da minha vida." As lágrimas finalmente desceram pelo rosto dela. Como a vida podia ser tão complicada? Como ela podia amar 2 pessoas ao mesmo tempo, de maneiras diferentes, mas genuínas? Às 8 horas, Dr. Guedes e sua equipe chegaram. A cirurgia duraria aproximadamente 6 horas e seria um procedimento delicado que exigia precisão cirúrgica extrema. "Estou pronta", disse Rosângela quando vieram buscá-la. Alexandre e Valdemir ficaram na sala de estar, um silêncio tenso entre eles. Benedito Fonseca também estava presente, embora mantivesse distância. Ele havia decidido não interferir mais nas decisões do filho, pelo menos até ver os resultados daquela situação toda. Dona Neuza chegou 2 horas depois da cirurgia ter começado, trazendo uma marmita com comida caseira que ninguém teria estômago para comer. A pobre mulher estava visivelmente nervosa, suas mãos tremendo enquanto rezava baixinho. "Como ela estava quando entrou?" perguntou para Alexandre. "Corajosa", respondeu ele. "Como sempre." As horas passaram devagar como mel frio. Alexandre caminhava de um lado para outro. Valdemir ficava sentado na mesma cadeira olhando para o nada. Dona Neuza tricotava nervosamente e Benedito lia o mesmo jornal pela 5ª vez. Foi durante a 4ª hora de cirurgia que algo deu errado. "Doutor." Guedes saiu da sala improvisada com uma expressão grave que fez o coração de todos pararem. "Tivemos uma complicação", anunciou ele. Alexandre sentiu suas pernas falharem. "Que tipo de complicação?" "Durante a remoção do tecido cicatrizado, houve um sangramento inesperado. Conseguimos controlar, mas Rosângela perdeu muito sangue e sua pressão arterial caiu perigosamente." "Ela está bem agora?" perguntou Valdemir, se levantando da cadeira. "Ela está estável, mas ainda não sabemos se o sangramento afetou outras funções neurológicas. Só saberemos quando ela acordar da anestesia." Dona Neuza começou a chorar baixinho. "Meu Deus, minha menina!" "Doutor", disse Alexandre, sua voz rouca de medo. "Ela vai ficar bem?" "Estou fazendo tudo o que posso, mas agora é questão de esperar e rezar." As próximas 2 horas foram as mais longas na vida de todos os presentes. Quando o Dr. Guedes finalmente saiu da sala pela última vez, já eram quase 5 horas da tarde. "A cirurgia foi concluída com sucesso", anunciou ele, e todos respiraram aliviados. "Conseguimos realizar todos os procedimentos planejados, aplicar o gel regenerativo e a paciente respondeu bem ao final da operação." "E o sangramento?" perguntou Alexandre. "Controlado. Não parece ter causado danos adicionais, mas só saberemos com certeza quando ela acordar." "Quando posso vê-la?" perguntou Valdemir. "Em algumas horas.
Ela precisa despertar gradualmente da anestesia e eu quero monitorar suas respostas neurológicas. Rosângela acordou às 8 horas da noite, confusa e com dor, mas viva. A primeira coisa que percebeu foi que sentia dor nas pernas, uma dor intensa, mas que representava uma vitória porque significava que seus nervos estavam enviando sinais para o cérebro. "Como você está se sentindo?" perguntou o Dr. Guedes, verificando seus sinais vitais. "Doída", murmurou ela com voz fraca. "Mas, doutor, eu sinto minhas pernas. Sinto tudo." O médico sorriu pela primeira vez em todo o dia. "Isso é muito bom sinal. Agora preciso testar seus reflexos." Os testes foram promissores. Rosângela conseguia mover ligeiramente os dedos dos pés, reagia a estímulos de toque e temperatura, e demonstrava reflexos que haviam estado ausentes desde o acidente. "É cedo para comemorar", alertou o Dr. Guedes, "mas os sinais são muito positivos. Nas próximas semanas saberemos a extensão real da recuperação." Quando Alexandre e Valdemir finalmente puderam vê-la, encontraram-na acordada, mas cansada, um pequeno sorriso no rosto apesar da dor evidente. "Como você está, meu amor?" perguntou Valdemir, beijando sua mão. "Esperançosa", respondeu ela. Pela primeira vez em meses, realmente esperançosa. Alexandre se aproximou do outro lado da cama. "O doutor Guedes disse que os sinais são muito bons." "Alexandre", disse ela olhando-o nos olhos, "obrigada por ter encontrado essa possibilidade, por ter arriscado tudo para me dar essa chance." "Não me agradeça ainda", disse ele suavemente. "Espera ver se funcionou de verdade." Mas todos ali sabiam que algo fundamental havia mudado naquele dia. Não apenas na coluna vertebral de Rosângela, mas na dinâmica entre todas aquelas pessoas cujas vidas haviam se entrelaçado de forma tão inesperada. Rosângela havia tomado o controle de seu destino ao decidir fazer a cirurgia. E agora enfrentava semanas de recuperação que determinariam não apenas se voltaria a caminhar, mas qual caminho escolheria seguir na vida. Enquanto isso, Alexandre e Valdemir continuavam sua vigília silenciosa, cada um torcendo pela recuperação dela, mas também temendo o que essa recuperação poderia significar para seus próprios futuros. A resposta para todas essas perguntas viria nas próximas semanas, conforme Rosângela reaprendesse a usar seu corpo, e no processo descobrisse finalmente quem era e o que queria da vida. 6 semanas haviam se passado desde a cirurgia, e os resultados superavam todas as expectativas. Rosângela não apenas havia recuperado completamente a sensibilidade das pernas, como também começava a dar os primeiros passos com a ajuda de barras de apoio. A fisioterapia intensiva combinada com a técnica revolucionária do falecido Dr. Edmundo estava funcionando como um milagre médico. "Mais 3 passos", encorajava Alexandre durante uma sessão matinal, posicionado alguns metros à frente dela, na sala de reabilitação. "Você consegue." Rosângela, suando com o esforço mais determinada, soltou uma das barras de apoio e deu um passo trêmulo em direção a ele. Depois outro. No terceiro passo, suas pernas falharam e ela começou a cair, mas Alexandre correu e a segurou em seus braços antes que pudesse se machucar. Por um momento, ficaram assim abraçados, respirações ofegantes se misturando, olhos se encontrando numa intimidade que havia sido cuidadosamente evitada nas últimas semanas. Rosângela sentiu o perfume dele, a firmeza de seus braços ao redor de seu corpo, o calor que emanava de seu peito. Alexandre viu-se perdido nos olhos castanhos dela, naquela proximidade que despertava todos os sentimentos que ele tentava manter sob controle. "Obrigada", murmurou ela, sem fazer menção de se afastar. "Sempre", respondeu ele, sua voz rouca. Foi nesse momento íntimo que Valdemir entrou na sala, trazendo o almoço que havia preparado especialmente para ela. O boxeador parou na porta, observando a cena, e pela primeira vez sentiu com clareza dolorosa que havia perdido Rosângela de uma forma que ia muito além de qualquer competição ou rivalidade. "Desculpa interromper", disse ele, sua voz contida, mas carregada de emoção. Alexandre e Rosângela se separaram rapidamente,
ambos corando com o flagrante. Valdemir, não é o que você está pensando, começou Rosângela, mas ele levantou a mão para interrompê-la. Rosângela, preciso conversar com você. A sós. Alexandre entendeu o recado e saiu discretamente, deixando os antigos noivos sozinhos. Valdemir ajudou-a a se sentar numa cadeira confortável e puxou outra para si, ficando de frente para ela. Como você está se sentindo com a recuperação? Perguntou ele. Melhor a cada dia. Dr. Guedes disse que em mais algumas semanas estarei caminhando normalmente. Valdemir assentiu, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Fico feliz por você, meu amor. Sempre quis te ver forte e saudável. Rosângela percebeu que havia algo diferente no tom dele, uma resignação que a preocupou. Valdemir, o que está acontecendo? Ele respirou fundo antes de falar. Rosângela, a gente se conhece há 6 anos. 6 anos que eu te amei com todas as minhas forças, que sonhei com nossa vida juntos, que trabalhei até não aguentar mais para ser digno de você. E ainda somos... tentou ela, mas ele balançou a cabeça. Não somos mais, e tudo bem. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Valdemir, deixe eu terminar, por favor. Durante estes meses, vendo você aqui, vendo como o Alexandre cuida de você, vendo como vocês se olham, eu entendi uma coisa que demorei muito para aceitar. Ele pegou as mãos dela entre as suas, mãos calejadas de quem luta por tudo na vida. Eu te amo, Rosângela. Vou te amar para sempre. Mas o amor que você sente por mim é diferente do amor que você sente por ele. Comigo, você se sente segura, protegida, amada. Com ele, você se sente viva. As lágrimas desciam silenciosamente pelo rosto dela. Não é assim tão simples? É sim, disse ele suavemente. E eu não quero ser o homem que você escolheu por gratidão ou por obrigação moral. Eu quero que você seja feliz de verdade, mesmo que essa felicidade não inclua eu. Valdemir, você é um homem maravilhoso. Qualquer mulher seria sortuda em tê-lo. Ele sorriu tristemente. E algum dia eu vou encontrar uma mulher que me ame da mesma forma que eu a amo. Uma mulher que não precise escolher entre o coração e a consciência. O que você está dizendo? Estou te liberando, Rosângela. Estou cancelando definitivamente nosso casamento e te dando a liberdade de seguir seu coração sem culpa. Ela chorou abertamente agora, tocada pela generosidade dele. Valdemir, eu não queria que fosse assim. Você não merecia passar por isso. A vida não é sobre merecer ou não merecer, disse ele, limpando delicadamente as lágrimas do rosto dela. É sobre fazer as escolhas certas no momento certo. E a escolha certa agora é te deixar livre para ser completamente feliz. Ele se levantou, beijou sua testa com infinito carinho e se dirigiu para a porta. No batente, virou-se uma última vez. Só me promete uma coisa. Seja feliz. Seja realmente, completamente feliz. Você merece isso. E saiu, deixando Rosângela sozinha com o peso da liberdade que acabara de receber e o coração partido pela nobreza do homem que a amara incondicionalmente durante os anos mais difíceis de sua vida. Alexandre, que havia permanecido no corredor, viu Valdemir sair da mansão pela última vez. O boxeador parou ao vê-lo, e por um momento os 2 homens se olharam em silêncio. Cuida bem dela, disse Valdemir finalmente. Ela é especial demais para ser desperdiçada. Eu sei, respondeu Alexandre com sinceridade. E obrigado por tudo. Valdemir assentiu e caminhou em direção à saída. Na porta da mansão, encontrou Benedito Fonseca, que havia observado toda a cena de uma janela do 2º andar. Rapaz, chamou o patriarca. Valdemir olhou para cima. Você é um homem de caráter. Se algum dia precisar de qualquer coisa, pode procurar por mim. Valdemir acenou agradecido e desapareceu pelos portões da propriedade, carregando consigo a dor de um amor perdido, mas também a dignidade de quem fez a coisa certa. Alexandre encontrou Rosângela ainda chorando na sala de fisioterapia. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado dela e a envolveu em seus braços, deixando-a chorar toda a dor da decisão mais difícil de sua vida.
Ele me libertou, murmurou ela contra o peito dele. Disse que não quer ser o homem que eu escolhi por obrigação. E agora? Perguntou Alexandre suavemente. Agora eu posso finalmente admitir para mim mesma o que meu coração já sabia há meses. Ela se afastou um pouco para olhá-lo nos olhos. Eu te amo, Alexandre. Te amo de um jeito que nunca amei ninguém. Te amo por ter salvado minha vida, por ter cuidado de mim quando eu estava quebrada, por ter me dado esperança quando eu não tinha nenhuma. Rosângela, começou ele, mas ela colocou um dedo sobre seus lábios. Te amo por ter encontrado aquela técnica cirúrgica, por ter arriscado seu relacionamento com seu pai por minha causa, por ter me amado o suficiente para me dar todas as chances de ser feliz com outro homem. Alexandre sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também te amo. Te amo desde aquela primeira tarde na estrada, quando você falou sobre seus sonhos de estudar agronomia. Te amo por sua força, sua determinação, sua capacidade de perdoar até mesmo quem machucou você. Eles se beijaram finalmente, um beijo que carregava meses de sentimentos reprimidos, de amor negado, de culpa e redenção. Era o beijo que selava não apenas um romance, mas a transformação completa de duas pessoas que haviam encontrado uma na outra algo que nem sabiam que procuravam. Quando se separaram, Alexandre fez uma confissão que ela não esperava. Rosângela, preciso te contar uma coisa. Na semana passada, meu pai me deu um ultimátum. Ou eu esqueço você e volto aos negócios da família, ou sou deserdado. E o que você disse? Disse que escolho você. Sempre vou escolher você. Alexandre, você não pode desistir de tudo por minha causa. Não estou desistindo de tudo. Estou escolhendo construir uma vida com a pessoa que amo, do jeito que quisermos construir. Foi nesse momento que Benedito Fonseca entrou na sala, tendo ouvido parte da conversa. O patriarca observou o casal abraçado e suspirou profundamente. Alexandre, posso falar com vocês dois? Eles se separaram, preparando-se para mais uma confrontação, mas Benedito os surpreendeu. Meu filho, eu passei a vida inteira construindo um império, pensando que estava protegendo minha família. Mas vendo você nos últimos meses, vendo como você cuidou desta moça, vendo o homem que você se tornou, eu entendi que falhei em te ensinar a coisa mais importante. Que coisa, pai! Que riqueza sem amor não vale nada. Que poder sem compaixão é tiranização. Que sucesso sem felicidade é fracasso completo. Benedito se aproximou de Rosângela e pegou suas mãos nas suas. Moça, eu te peço desculpas por ter tentado separá-los. Você transformou meu filho num homem melhor, e qualquer mãe ficaria orgulhosa de ter uma nora como você. Senhor Benedito, murmurou ela surpresa, quero que saibam que têm minha bênção para serem felizes juntos. E Alexandre, você não está deserdado. Na verdade, quero que você assuma a presidência da empresa, mas do seu jeito, com seus valores. Alexandre olhou para o pai com uma mistura de surpresa e emoção. Pai, obrigado, mas quero fazer algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Quero que a empresa tenha responsabilidade social real. Quero criar bolsas de estudo para jovens de famílias humildes, programas de capacitação profissional, projetos habitacionais para trabalhadores rurais. Benedito sorriu pela primeira vez em meses. Então, mãos à obra, meu filho. 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante na capela da matriz de Juiz de Fora, Alexandre e Rosângela se casaram. Ela caminhava normalmente agora, radiante num vestido branco simples que realçava sua beleza natural. Dona Neuza chorava de felicidade na primeira fileira, ao lado de Benedito, que havia se transformado num sogro carinhoso e protetor. Valdemir não esteve presente no casamento, mas havia mandado uma carta desejando felicidades ao casal. Ele havia se mudado para o Rio de Janeiro, onde conseguira um contrato profissional promissor no boxe e estava reconstruindo sua vida. Durante a festa, realizada nos jardins da mansão dos Fonseca, Alexandre fez um anúncio que emocionou todos os presentes. Rosângela e eu decidimos criar uma fundação em memória do meu avô, Dr. Edmundo Fonseca, dedicada a oferecer tratamento gratuito para pessoas com lesões na medula espinhal.
Queremos que outros tenham a mesma chance de recuperação que Rosângela teve. Mas a surpresa maior veio quando Rosângela pegou o microfone. E eu quero anunciar que, graças ao apoio do meu marido, no ano que vem, vou começar a cursar agronomia na Universidade Federal. Meu sonho não morreu naquele acidente, apenas amadureceu. Os aplausos foram ensurdecedores. Dona Neuza chorou ainda mais, lembrando-se da menina que vendia pêssegos na estrada, sonhando com uma faculdade que parecia impossível. 1 ano e meio depois, Rosângela se formou como agrônoma com honras acadêmicas. Sua tese sobre técnicas sustentáveis para pequenos produtores rurais foi publicada em revistas especializadas e implementada em várias propriedades da região. Alexandre transformou a empresa da família numa das mais respeitadas de Minas Gerais em responsabilidade social. Além da Fundação Médica, criaram escolas técnicas gratuitas, um programa de microcrédito para empreendedores rurais e projetos de habitação popular que se tornaram modelo nacional. Na festa de formatura de Rosângela, já grávida de 6 meses de seu primeiro filho, ela fez um discurso que ficou marcado na memória de todos os presentes. Há 2 anos e meio eu era uma jovem órfã que vendia pêssegos na estrada para juntar dinheiro e realizar um sonho que parecia impossível. Um acidente quase destruiu minha vida, mas também me ensinou que às vezes precisamos nos quebrar completamente para descobrir nossa verdadeira força. Ela olhou para Alexandre, que estava na plateia com lágrimas nos olhos. Aprendi que o amor verdadeiro não é aquele que nos aceita como somos, mas aquele que nos inspira a nos tornarmos quem realmente podemos ser. Aprendi que a maior riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de dar aos outros. Depois, olhou para Dona Neuza, que havia se tornado a avó mais orgulhosa do mundo. E aprendi que sonhos não têm prazo de validade. Eles podem ser adiados, podem ser transformados pelo sofrimento, mas nunca morrem enquanto tivermos coragem de lutar por eles. 3 anos depois do acidente que havia mudado suas vidas, Alexandre e Rosângela eram pais de gêmeos, Pedro e Edmundo, em homenagem ao avô que havia salvado tantas vidas com sua técnica revolucionária. A propriedade rural que compraram nos arredores de Juiz de Fora havia se tornado um modelo de agricultura sustentável, onde Rosângela desenvolvia e ensinava técnicas que transformavam a vida de centenas de pequenos produtores. Alexandre dividia seu tempo entre a empresa familiar e os projetos sociais que haviam se multiplicado por todo o estado. Numa tarde dourada de domingo, enquanto observava os filhos brincarem no jardim da casa que construíram juntos, Rosângela refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia levado até ali. O acidente que quase destruiu sua vida havia se revelado o início da vida que sempre deveria ter tido. A tragédia que parecia uma punição injusta havia se transformado na maior bênção que poderia receber. Ela pensou em Valdemir, que havia se casado com uma professora carioca e era pai de uma menina linda. Eles trocavam cartões de Natal e mensagens de aniversário, uma amizade respeitosa que honrava o amor verdadeiro que um dia compartilharam. Alexandre se aproximou por trás, envolvendo-a na cintura e beijando seu pescoço suavemente. "No que você está pensando?" perguntou ele. "Em como a vida é surpreendente", respondeu ela, se encostando em seu peito. "Em como às vezes perdemos algo para ganhar tudo. Você se arrepende de alguma coisa?" Rosângela pensou na pergunta com seriedade. Arrependia-se da dor que Valdemir havia sentido? Arrependia-se de ter aceito aquela carona fatal que mudou tudo? Arrependia-se de ter escolhido o amor em vez da obrigação? "Não", disse ela finalmente. "Eu me arrependo apenas de ter demorado tanto para descobrir que merecia ser completamente feliz." Alexandre sorriu, beijando o topo de sua cabeça. "Então somos 2. Enquanto o sol se punha sobre os campos verdejantes de sua propriedade, pintando o céu com tons dourados e rosados, Rosângela Oliveira Fonseca sabia que havia encontrado exatamente onde pertencia, não na pobreza de sua origem, nem na riqueza de seu destino, mas no amor verdadeiro que a havia transformado na mulher forte, realizada e feliz que sempre teve o potencial de ser. Às vezes, descobrir quem realmente somos exige perder completamente quem pensávamos que éramos.
E às vezes, os acidentes mais terríveis da vida são, na verdade, os milagres mais disfarçados que poderíamos receber. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rosângela e Alexandre os tenham tocado profundamente. Esta narrativa sobre amor verdadeiro, redenção e a coragem de seguir o coração nos ensina que, às vezes, as maiores tragédias da vida são apenas o prólogo das nossas maiores vitórias. Para continuar esta jornada emocional conosco, temos uma playlist especial com histórias igualmente emocionantes esperando por vocês. Se esta história chegou ao seu coração, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a força do amor verdadeiro e a capacidade humana de se transformar através das adversidades. Compartilhem nos comentários de que cidade estão nos acompanhando e digam qual parte desta história mais os emocionou. Não percam nossos próximos conteúdos. Continuaremos trazendo histórias que celebram o poder transformador do amor e a beleza de descobrir que merecemos ser completamente felizes.